por essa oportunidade de pensarmos na Tua palavra. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão fiel. Nós nem merecemos tamanha bondade e fidelidade, mas o Senhor nos surpreende a cada dia. Eu peço que nessa manhã o Senhor me use do jeito que o Senhor achar melhor. Que o Senhor me abençoe, me dê graça, me dê sabedoria para compartilhar essa reflexão dessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, vamos embora. O que você prefere, fazer a revisão agora ou depois? Agora? Tá bom, então venceu agora. Primeira quarta-feira nós falamos do quê? Jericó, conhecida como a cidade das palmeiras. Cidade das palmeiras porque tinha muita água. Se tinha muita água, o sinônimo da água é a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Qualquer pessoa que quer ver a muralha cair diante dela, precisa ter vida com Deus, precisa ter proximidade do Espírito Santo. Depois, nós conversamos sobre na segunda reflexão, nós conversamos sobre quem mesmo? Você lembra? Raabe, isso, muito bem. Raabe. E sobre a Raabe, nós pensamos o quê? Que Jericó, ele conta e mostra a história ou a oportunidade da mudança de vida. Qualquer pessoa que queira mudar de vida, em Cristo ela tem a oportunidade da mudança de vida. Qualquer situação que essa pessoa esteja vivendo, em Cristo ela pode mudar de vida. Depois nós conversamos sobre quem mesmo? Qual outro personagem? Isso, Zaqueu. Você está bom de memória, hein? Você não está errando nenhum hoje. Meu Deus do céu. O Zaqueu. E em Cristo, na reflexão de Jericó, nós vimos o quê? Nós vimos que Jesus sempre Ele nos vê. Olha, está acertando tudo, não estou falando? Jesus sempre nos vê. E ali em Jericó, nós vimos também, foi na quarta-feira passada, o exemplo daquele homem cego de nascença, o Bartimeu. E ali nós pensamos, e o tema que nós fizemos a reflexão junto é que ele restaura, Jesus restaura. Qualquer situação que nós tenhamos necessidade de restauração, em Cristo nós temos a restauração. Em Cristo nós temos a restauração. Então, olha, já pensamos várias coisas. Ação do Espírito Santo, mudança de história, mudança de vida, sermos vistos quando ninguém nos vê, termos a oportunidade do arrependimento e da mudança de postura, a respeito da restauração, tudo aquilo que nós necessitamos de restauração, temos a oportunidade em Cristo. Isso tudo é muralha. Isso tudo é muralha que está em pé no dia a dia, né? Que às vezes nós olhamos assim, ó, a miséria. A miséria é uma muralha? Sim, ela é uma muralha, mas ela é uma pedra dentro da muralha. A muralha ela é feita por tantas pedras. O desemprego é uma muralha? Sim, é mais uma pedra dentro de uma muralha. Aí nós precisamos entender como que as coisas funcionam para que nós possamos trabalhar na melhor forma possível a nossa fé. Hoje nós vamos conversar e o tema dessa manhã é: a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus o quê? Eu achei que ficou fraca a sua voz, viu? Quase nem deu para ouvir. Agora você vai falar só um pouquinho mais alto. A palavra de Deus se cumpre. Muito bem. Então, esse é o tema da nossa reflexão dessa manhã. 2 versículos de base nós vamos fazer leitura. Para não fechar aqui a minha tela, ô Lucas, eu vou ler junto com você aqui. Então vamos lá. Primeiro texto, Josué 6:26. Josué 6:26. Você está anotando aí, né? Anota para você pregar para alguém depois. A palavra de Deus se cumpre. Primeiro texto bíblico, Josué
6:26, olha só como que faz, ó. Naquela ocasião, Josué proclamou esse juramento solene. Quem proclamou? Josué. Proclamou da parte de quem? Da parte de Deus. Maldito seja diante de Yahvé, ou seja, diante do Senhor, o homem que reconstruía a cidade de Jericó. Olha, maldito seja o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Vamos continuar a leitura, depois a gente conversa melhor. Ao custo da vida dos seus filhos, mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço do seu filho mais novo, concluirá as suas portas. Bom, o texto está dizendo assim, ó. Não é para reconstruir Jericó. Jericó foi destruída. Aqui já estão na destruição. E a destruição das muralhas já havia acontecido. Então, o Josué conversa com eles dizendo assim, ó, mas é Deus falando. A muralha cai por terra, a cidade é destruída. Tudo aquilo que era para acontecer, acontece. Mas tem uma coisa. Se alguém resolver colocar essa cidade de pé novamente, vai trazer para si problema. Vai trazer problema. Que tipo de problema, pastor? Aí ele fala aqui, ó. O filho mais velho vai morrer, o filho mais novo vai morrer também. Quando começar, ó, no alicerce, no começo, quando começar, vai ter morte dentro da casa. E quando estiver concluindo, na conclusão, quando estiver finalizando, acabamento, vai ter morte também. Já está avisado, já está alertado, já está orientado. Outro versículo, Lucas. 1 Reis 16, 34. 1 Reis 16, 34. Durante seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Ali está escrito Hiel, tem versão que vai dizer Riel, tá? Então, Riel resolveu fazer o quê? Riel fez o quê? Reconstruiu. Mas estava escrito lá em Josué que nós lemos o quê? Se alguém inventasse de reconstruir, ia trazer para si o quê? Maldição. Quem era o rei? Acabe. E Riel? Riel resolve reconstruir. Lançou os alicerces à custa do seu filho mais velho, primogênito, Abirão, e quando conseguiu estabelecer as portas da cidade, seu filho caçula, Segube, morreu, conforme fora determinado pela palavra que o Eterno havia proferido por intermédio de Josué, filho de Bim, ou Num, filho de Num. Essa versão, ela traz duas situações para a gente conseguir pegar a diferenciação das palavras. Então, você já entendeu a conversa. Agora nós só vamos reorganizar, ou vamos organizar a nossa fala. A importância de eu entender como a palavra ela tem poder. A importância de eu entender que quando eu saio da minha casa e venho para o templo, eu não estou vindo para o shopping, não estou vindo para o campo de futebol, não estou vindo para a academia, não estou vindo para o esporte, para o lazer, eu não estou indo para o cinema. Quando eu saio da minha casa e venho para dentro do templo,
Eu estou vindo para ouvir a voz de Deus. E se Deus falar, eu preciso entender. Eu preciso entender. Se eu vou acreditar ou não, é uma outra história. Mas eu preciso entender. Se Deus falar, vai acontecer. Ah, eu não acredito. Não tem problema. Se você não acreditar, não vai mudar nada na história. Não vai mudar nada. Você precisa entender. Entender. Eu entender já é um grande passo. Quem sabe para eu acreditar. Eu posso entender e não acreditar. Eu posso nem entender, mas acreditar. O importante é eu acreditar. É eu acreditar que Deus, tudo que Ele fala, se cumpre. Tudo, tudo, tudo. Aqui, quando Josué libera a palavra, o Josué não estava falando algo da parte dele, da vontade dele. Josué era humano, como eu e como você. Era uma pessoa comum, igual nós. Pagava IPTU, pagava IPVA, pagava seguro, pagava aluguel, comprava comida, pagava internet, pagava Vivo, pagava a TIM, pagava a Oi, nem sei se tem Oi ainda. Ele pagava a conta igual nós. Ele pagava a conta igual nós. Só que quando ele estava falando, ele estava sendo usado por Deus para falar. E à medida que Deus usava ele para falar, a palavra, a voz era do Josué, mas a palavra vinha de Deus para a vida do povo. Isso você precisa entender. Você pode não acreditar, mas você precisa entender. Eu pago conta igual você. Eu tenho dificuldades, necessidades igual você. Aqui nós somos extremamente iguais ou semelhantes. Não tem novidade nenhuma. Aliás, vocês têm até mais cabelo do que eu. Se for parar para olhar, vocês têm mais cabelo do que eu. Nós somos iguais, semelhantes. Mas quando eu estou aqui conversando com você, com a Bíblia aberta, pedindo a bênção de Deus, você ouve a minha voz, a minha voz. Mas é a palavra de Deus que está sendo entregue ao seu coração. Isso você precisa entender. Se você vai acreditar ou não, é uma outra história. Você está entendendo, sim ou não? Ok. Josué conversou com o povo. Josué falou: ó, Jericó está destruída. Jericó já ficou para trás. Jericó já caiu. Jericó já foi. Jericó já ficou na história. Agora nós temos que avançar, seguir, tomar posse, desfrutar, viver o que Deus tem para a nossa vida. A terra que mana leite e mel é logo ali. Aí ele alerta, ele fala assim: olha, se alguém resolver reconstruir, e você viu que nós até agora, eu nem hoje que eu estou usando o texto de Josué para conversar. As outras 4 primeiras conversas nem foram baseadas em Jericó propriamente dito, lá no tempo do Josué. Hoje que eu estou fazendo a leitura, semana que vem nós vamos continuar, aí a semana que vem vai apertar um pouquinho mais. Então veja que Jericó foi reconstruída, e Jericó tendo sido reconstruída permitiu a gente pensar sobre o Zaqueu, sobre o Bartimeu. Jericó foi reconstruída,
e boa parte da história bíblica passa por Jericó. Aí eu quero deixar apenas um alerta para todos nós. Não é porque estava reconstruída que Deus aprovou a reconstrução. Você entendeu? Sim ou não? Estava em pé, mas não é porque estava em pé que Deus estava aprovando. Foi colocado em pé a preço de sangue. Morreu o filho mais novo e morreu o filho mais velho. Uma maldição havia se cumprido naquele lugar. Então, às vezes, não é porque nós estamos vendo algo está acontecendo, algo está andando, que Deus está concordando, que Deus está aprovando. Deus já havia reprovado, ele já havia alertado. Por isso é importante a gente sempre ficar com a palavra. O que a palavra diz? O que Deus diz? Deus muda de ideia, Deus muda da noite para o dia, Deus muda. Será que o que Deus fala vai mudar verdadeiramente? Será que Deus falou uma coisa hoje e ontem, falou uma coisa ontem e hoje ele tem alguma coisa? Ah, ele acordou, ele pensou melhor. Será que funciona desse jeito? Tá bom? Então, isso tudo é importante a gente pensar. Vamos acrescentando algumas coisas importantes. Primeiro, após a conquista de Canaã, Jericó se tornou símbolo da intervenção divina. Jericó destruída significava Deus agiu ali. Deus operou ali naquele lugar. Deus manifestou o poder. E eu preciso entender. Você vê que eu estou usando o verbo entender com você desde o começo da conversa. Ainda que o justo vive da fé. Mas a Bíblia ensina para nós: rogo-vos, não vos conformeis com esse mundo, com esse século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que você possa provar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Tem muita gente que não vive a boa, agradável e perfeita vontade de Deus porque não entende. Não quer entender, se fecha para o entendimento. Eu preciso entender. O mundo espiritual ele é real. O mundo espiritual ele existe. Se eu acredito ou não, não vai mudar nada. Ele vai continuar existindo. Tem gente que fala: não acredito na palavra. Deus é uma história, Deus é uma figura, Deus é um mito. Não tem problema. A pessoa não precisa acreditar, mas Deus continua existindo da mesma forma. E a palavra dele continua acontecendo da mesma forma. Eu preciso entender. A Bíblia diz ainda num outro texto: o príncipe deste século cegou o quê? O que ele cegou? Quem lembra? O entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Ele não cega a vista. Ele não cega. Até porque já tem estudiosos, pesquisadores, se eu não me engano, de Israel, que já desenvolveram lá uma técnica que a pessoa ela volta a enxergar. O problema não é a vista, não. O problema é o entendimento. O problema é quando a pessoa consegue entender aquilo que Deus tem para a vida dela. Outra coisa importante dentro do contexto da nossa reflexão. O Josué, ele foi movido pelo Espírito do Senhor para falar o que ele falou: maldito aquele que reconstruir. O que Deus havia derrubado estava
derrubado. É um outro ponto, uma outra questão tão importante que a gente tem que pensar. Que às vezes a pessoa ela não se atenta. Vamos lá, vou ajudar você. Estou tentando deixar a conversa assim. A mensagem você já entendeu. A palavra de Deus se cumpre. A palavra se cumpre. Eu estou tentando ajudar você a pensar um pouco mais a respeito do assunto. A Bíblia diz assim: a porta que Deus fecha, ninguém, mas a porta que Deus abre, ninguém, ele está na mão, a chave. Quando ele fecha a porta, tem gente que Deus fecha a porta. Aí a pessoa ela dá um jeito de cavar, de abrir para que a porta se abra. Se Deus fechou a porta, melhor deixar a porta fechada. Mas acontece muito também de Deus abrir porta para a pessoa e a pessoa, ela simplesmente, ela fecha a porta que Deus abriu. Ela bloqueia, ela não entra na porta que Deus abriu para ela entrar. A Bíblia ela se cumpre. Deixará o varão, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher. Já está avisado. Vai casar, vai deixar o pai, vai deixar a mãe e vai se juntar à sua mulher. Já tá avisado, já tá certo, já está orientado. Há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? É outra frase que já está, assim, ó, é frase que está muito clara. Tem alguma coisa difícil demais que Deus não possa fazer? Ele está dizendo, não tem. Agora, muitas vezes a pessoa ela considera algo difícil. Ela fala: isso aqui não tem o que fazer. Esse aí, essa daí já. Olha, presta atenção. Vê a palavra. Pensa na palavra. Pensa na palavra. E a palavra vai falar disso daí. Então, a porta foi fechada. Se a porta foi fechada, deixe ela fechada se foi Deus que fechou. A porta se abriu. Se a porta se abriu, entra porque Deus abriu a porta para você entrar, para você passar. Entra, aproveita, toma posse. Deus colocou por terra. Se Deus colocou por terra, é por isso que tem gente que vive com problema dentro de casa. Isso explica, porque tem gente que está sempre com problema dentro de casa. Porque Deus muitas vezes fechou a porta para alguém de dentro da própria casa, mas a gente, com a nossa vontade de ajudar a Deus, a gente vai lá e insiste em querer abrir a porta para aquele da nossa casa que Deus já fechou. Às vezes Deus está tratando, às vezes Deus está corrigindo, e às vezes Deus está até punindo, porque Ele é um Deus justo, e Ele é juiz, e Ele age. Então eu tenho que tomar esse cuidado. O aviso foi dado. Se inventar de reconstruir, vai ter problema. Foram reconstruir, foram não. O Riel foi reconstruir. Teve problema ou não teve? Teve ou não teve? Então, irmão, irmã, se Deus falar não, é não. Se Deus falar sim, mesmo que todo mundo à sua volta diga não, Deus falou sim, pode ir sem medo. A introdução está feita. Você entendeu até aqui, sim ou não? Está clara a conversa, sim ou não? Qual que é o tema da nossa reflexão mesmo? Qual que é o tema da nossa reflexão?
Isso daí que você pensou, mas não quis falar. A palavra de Deus se cumpre. Vou falar alguns pontos e alguns versículos e você anota se você quiser. Primeiro, a palavra de Deus ela é verdadeira e ela se cumpre no tempo certo. Isaías 55:11. Agora o Lucas vai nos ajudando lá. Isaías 55:11. Vou ler aqui com você. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo, atingirá o propósito para o qual a enviei. Se Deus falou, vai acontecer. Mateus 24:35. Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Números 23:19. Números 23:19. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de homem, filho de Adão, para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? O homem é cheio de blá, blá, blá. O homem é cheio de falar que faz, mas não faz. Que vai, mas não vai. Homem é assim. Homem e mulher, né? Porque o homem generaliza o todos. O todo, tá bom? Então, primeiro ponto aí, você anotou, né? A palavra de Deus é verdadeira, ela se cumpre no tempo certo. Ela não perdeu a validade. Ela não, por mais que tenha uns malucos aí querendo reorganizar a Bíblia, deixa esses doidos, cada doido com a sua doidice. Para nós, a palavra de Deus continua sendo verdadeira. Segundo ponto, estou indo para o fim da mensagem. A desobediência à palavra traz consequências. Falamos um pouco de desobediência no domingo que passou. Você estava aqui, né? Então você sabe do que foi conversado. A desobediência traz consequências. 1 Samuel 15:23. 1 Samuel 15:23. Porquanto a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei do seu povo. Está falando do Saul, vale para nós. A rebeldia é igual à feitiçaria, a arrogância, a obstinação, o orgulho, como a idolatria. Quer desprezar a palavra? Não tem problema, mas Deus também vai te desprezar. É o que diz a Bíblia. Aí cabe a nós. Cabe a nós ir pensando. Romanos 6:23. O segundo ponto está falando da desobediência, a consequência da desobediência. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. É a consequência da desobediência. Provérbios 14:12. Provérbios 14:12. Há caminhos que ao ser humano, há caminhos que para o homem parece ser as melhores opções, parece ser direito, mas ao final, ele conduz à morte.
eu estou indo assim, está dando certo, eu levo a vida do meu jeito, eu vou fazendo as coisas do jeito que eu acho que eu tenho que fazer, e está tudo bem, eu não faço mal para ninguém. Tem caminho que parece certo, mas ele conduz à morte. Segundo ponto da nossa reflexão é a consequência da desobediência à palavra. Terceiro e último ponto da nossa reflexão: Deus vela, cuida, zela, Deus trabalha para que a palavra dele se cumpra. Jeremias 1:12. Jeremias 1:12. Então o Senhor, então Yahvé, replicou-me: viste bem, porque eu estou choquede, vigiando, a fim de que minha palavra se cumpra. Deus falando, eu falei. E se eu falei, fica tranquilo, porque eu estou acompanhando tudo, a fim de que a minha palavra venha se cumprir. Aí eu tenho que parar e pensar. Mas nós já vamos fazer a conclusão e a aplicação aqui sobre a nossa vida, nossa reflexão dessa manhã. Salmo 33:11. Salmo 33:11. Mas os planos do Senhor permanecem para os projetos do seu coração por todas as gerações. A palavra de Deus se cumpre. Deus trabalha para que a palavra dele se cumpra. Último versículo para nós fazer uma leitura e fecharmos a nossa reflexão. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, irmão, irmã, vamos pensar algumas coisas importantes. Nós estamos na queda das muralhas de Jericó. Pode voltar à tela da campanha, Lucas, por favor. Nós estamos na queda das muralhas. Para muita gente, uma grande muralha é a pessoa não conseguir acreditar na palavra. Então aqui você vê dificuldade familiar, tristeza, depressão, traição, miséria, desemprego, doença, medo e outros tantos problemas que não foram colocados todos os problemas ali. Apenas alguns para jogar uma luz para nós pensarmos nesses dias. Tudo isso que está aqui e um outro tanto que nem está aqui, mediante a palavra cai por terra. Mas às vezes a pessoa não consegue acreditar na palavra. E Jericó mostra para nós exatamente isso daí. Jericó mostra que se Deus falou, vai acontecer. Não importa quando. Não preciso me preocupar quando vai acontecer. Deus usou o Josué para falar. Passaram vários anos. Depois de vários anos, quando alguém até talvez pensasse, não, já foi, já acabou, vamos trabalhar agora, vamos reconstruir Jericó. A palavra estava em pé, passou muita gente, passou muita história, mas a palavra de Deus continuava em pé. Vou reconstruir Jericó. Talvez alguém até tivesse falado para o Riel, mas você vai reconstruir, rapaz. Eu não sei se é uma boa ideia, porque olha, na palavra está escrito, está escrito. O Josué, ele tinha falado disso. Deus usou Josué para dizer: se alguém resolver colocar em pé o que eu coloquei no chão, vai trazer problema. Talvez alguém tenha dito para o Riel isso daí. E talvez o Riel até tenha falado como muitos falam hoje: não, não dá nada.
Talvez o Riel até tenha feito igual muitos fazem hoje em dia, viu? Você vai ficar acreditando, palavra de pastor, pastor é homem que nem nós. Mas não é. É Deus falando através do Josué. E é Deus falando nessa manhã através da minha vida para você, para a sua família, para aquelas tantas pessoas que estão conosco pela transmissão. Deus está dizendo de um jeito claro: se eu falar, vai acontecer. Então a minha preocupação número um tem que ser o quê? A voz é a voz de Deus. Se é a voz de Deus para a minha vida, se é a palavra de Deus para a minha vida, eu vou agarrar a palavra. Deus falou que salva meu marido, Deus falou que salva minha esposa, vou agarrar a palavra, Ele salva. Deus falou que salva meu filho, Deus falou que salva minha filha, vou agarrar a palavra, Ele salva. Deus falou que liberta meu familiar do vício, disso, daquilo ou daquilo outro. Deus liberta o familiar disso, daquilo ou daquilo outro. Se Deus falou que Ele envia a provisão, que Ele envia o recurso, que Ele vai operar lá naquela causa na justiça, se Deus falou, Ele vai operar. Como? Quando? Não me preocupo e não se preocupe. O tempo passou, a palavra permaneceu. O Riel resolveu fazer o que não era para fazer. Morreu o filho mais velho, morreu o filho mais novo, conforme estava na palavra. Mas se a palavra se cumpre de uma forma a vir a trazer a condenação pela desobediência, a palavra se cumpre no tocante à bênção. Nós não vamos ficar preocupados com aquilo que é errado, nós vamos nos preocupar em fazer aquilo que é certo. Nós vamos nos preocupar em colocar em prática o que Deus está nos ensinando. Se Deus prometeu, espere. Ele é fiel para cumprir. Se Deus advertiu, chamou a atenção, se Deus puxou a orelha, colocou em letra maiúscula, colocou exclamação, preste atenção, Ele é justo para cumprir também o juízo. Não reedifique Jericó. Com outras palavras, não coloca de pé aquilo que Deus já colocou no chão. O que Deus já te deu de vitória, aquilo que você já avançou, aquilo que você já seguiu, aquilo que você já conquistou. O que você conquistou, conquistou. O que caiu, caiu, deixa para trás. Se fôssemos ficar falando do ficar preocupado com o que está para trás, um exemplo já ajuda bastante. A mulher de quem que virou estátua de sal mesmo? Ah, do Ló, é verdade. A mulher do Ló não pode olhar para trás. O Ló, as filhas, os anjos, tudo indo. E a belezona, a bonitona, como que a turma fala? Ai, ai, ai. Tá assim até hoje lá. O dia que você for lá, você vai ver ela assim, ó. Vai olhar para trás se quiser. Mas se olhar para trás, vai virar estátua de sal. Vai reconstruir se quiser. Mas se reconstruir, vai trazer problema para a sua vida. Pense. A palavra de Deus, ela se cumpre. Permaneça na palavra. Permaneça na palavra. Ela é a garantia da vitória, da segurança e da vida para todos nós. A palavra de Deus é a segurança, é a garantia da vitória, é a garantia da vida para todos nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos dê verdadeiramente o temor necessário para que nós possamos colocar em prática tudo o que Deus tem reservado para a nossa vida. Vamos ficar em pé? Chega de conversa, não. Nossa, pastor, como você fala, meu Deus do céu, parece que você não para mais de falar. Pronto, já parei. Vamos orar. Você que está aí na sua casa, você está no trabalho, no trânsito, você que está ouvindo essa mensagem, coloca a sua confiança na palavra.
A palavra de Deus, ela é fiel e ela se cumpre. Deus vela pela palavra dele, ele trabalha. Não é a circunstância, é a palavra. Não é a dificuldade, é a palavra. Leva seu pensamento a Deus. Deus querido, santo e poderoso, eu agradeço a Ti por essa oportunidade de pensar junto com meu irmão, junto com a minha irmã, na Tua palavra. Estamos no 5º dia da queda da muralha de Jericó. E para muitos, uma muralha verdadeiramente é não conseguir acreditar na palavra. Para muitos, uma muralha verdadeiramente é não conseguir acreditar que se o Senhor falou, vai acontecer. Não importa o tempo, não importa a dificuldade, não importa os obstáculos, não importa as pessoas à nossa volta, porque muitas vezes as pessoas à nossa volta dizem: desista, pare, esqueça, é loucura. Deus, nós vamos ficar com a Tua palavra, mesmo que tudo diga não, a Tua voz nos incentiva a prosseguir. Eu oro por esse irmão. Pega seu papel aí da campanha, que eu quero finalizar orando para se cumprir na sua vida. Eu oro por esse irmão, eu oro por essa irmã que está aqui hoje, mesmo que não esteja na campanha, mas que está aqui ouvindo essa mensagem, está conosco pela transmissão. Eu oro e eu abençoo em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, e eu peço que o coração dessa pessoa ferva de confiança. Ela vai acreditar que vai acontecer o milagre. Não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja o problema, não importa a urgência do tempo, o Senhor está no controle da situação. E eu abençoo esse povo nessa manhã, pelo poder que há no nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Bata a palma para o Senhor nessa manhã. Bata a palma com força para o Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus continue te abençoando. À noite, o segundo culto do dia, às 8 da noite. Final de semana, mega ação social. Já compartilhei, já enviei para você. Compartilhe, multiplique a informação. Vamos estender o nosso braço para ajudar a nossa comunidade em nome de Jesus. Tá bom? Vamos embora para casa? Moça, como que é seu nome mesmo? Tayara. É? Tayara? Tá. Nayara. É que eu tô com a garganta estranha, fico mais surdo do que de costume. Deus abençoe, Nayara. Viu? Seja sempre bem-vinda. A graça do Salvador e Senhor Jesus, o amor do Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor seja e permaneça com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vá na paz. Quem estava pela transmissão conosco, obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima quarta-feira, em nome de Jesus.